vocês? Eu espero que esteja tudo tranquilo. Hoje vamos para mais um conteúdo de matemática. Falaremos hoje sobre os números na representação fracionária. Vocês já ouviram falar nesses números? Nós conhecemos os números de forma geral, que são os números naturais. Como falar fracionária? Será que vocês já ouviram falar em números fracionários, em fração? Pode ser que esses termos vocês não tenham ouvido ainda, mas a gente usa, sabia? A gente usa os números fracionários mesmo sem a gente perceber. Olha só uma situação que eu vou falar para vocês. Às vezes, sua mãe está comendo alguma coisa, ou o colega trouxe um lanche assim muito gostoso, tipo uma barra de chocolate. Aí você fala bem assim: você pode me dar a metade? Metade é um número fracionário. Ou quando a mamãe está fazendo um bolo, está fazendo alguma comidinha lá, alguma receita, ela pede a tua ajuda, aí você vai lá ajudar, e ela fala assim: bota a quarta parte de xícara de azeite. Então, a gente já ouviu em algumas coisas que nós fazemos no dia a dia, seja quando a gente reparte a metade, quando a gente fala que é um quarto, um quinto, esses são números fracionários. Mesmo sem a gente saber, a gente utiliza no dia a dia. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu fiz uns desenhos aqui e a gente vai representar de forma fracionária. Esse primeiro aqui é uma folha de papel A4, que em determinada situação eu pedi que alguém dividisse ao meio, ou seja, na metade. Então, isso está dividido à metade. Aqui está representado um número fracionário. Tia, a senhora falou que é número fracionário, que é fração, mas como é que eu posso representar essa metade aqui com um número fracionário, com uma fração? Metade é o todo aqui, uma folha que foi dividida em duas partes. Então, eu falo que é cada um aqui, sobre 2, que é 1/2 ou metade. Tá bom, gente? O todo é que foi dividido em duas partes. Então, são duas partes de uma única folha. Certinho? Vamos agora para uma coisa mais gostosa, que a gente ama comer, que é chocolate. Aqui está representada uma barra de chocolate. E essa barra de chocolate aqui tem 2, 4, 6, 8, 10 pedacinhos. Então, se eu fosse representar cada um pedacinho aqui dessa barra de chocolate, como é que eu representaria na forma fracionária? Eu tenho uma parte de 10, então que fica no numerador de 10, que eu conto todo, que são as 10 partes que estão divididas esses chocolates aqui. Então, cada uma parte dessa aqui eu leio como 1/10, certinho, gente? Então, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, que é uma parte de 10, tá certinho? Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa daqui. Aqui estão representados como se fossem palitos de picolé. Tia, mas por que a senhora quer que eu preste atenção nesse? Presta atenção em tudo, mas nesse aqui, vocês terão uma atividade no livro que é parecido com isso aqui que eu vou falar. Eu tenho 10 palitos, 20 palitos de picolé aqui que estão representados com esses tracinhos em vermelho. E o que eu quero com esses 10 palitos de picolé? Na página 242 tem uma questão parecida. Então, quero que você pegue, não vai pegar, né, porque agora está aqui, mas se você tiver na sua casa, você pode pegar 20 palitos de picolé. Se não tiver, pega palito de fósforo ou desenha no seu caderno
20 palitinhos, eu já desenhei aqui. Então, gente, eu tenho 20 palitos aqui e eu vou agrupar esses 20 palitos em 4 grupos, ou seja, vão ficar 5 palitos em cada grupo. Mas eu quero saber que fração representa cada um desses grupos. Quantos grupos eu tenho, gente? Eu tenho 4 grupos, né? Então, no denominador, eu sei que já tenho o 4. Cada uma dessas frações, então, é representado pelo número 1. Um grupo de 4 que tem. Certinho? Que ela falou um grupo do todo referência. Um grupo de 4 grupos, ou seja, 1/4. Entendido, minha gente? Então, vamos agora à atividade, porque na hora da atividade a gente acaba aprendendo ainda mais, já que a gente vai praticar. Então, bora para a atividade. Então, vamos, gente, para a nossa atividade na página 235. Eu vou fazer uma atividade autoexplicativa para que vocês possam ir também entendendo o que eu estou falando, o que são os números fracionários. Primeira questão, observe o quadro e faça o que se pede. Temos o quadro aqui, então vocês devem observar esse quadro para poder responder toda a atividade da letra A, B e C. O todo referência, que nesse caso é o quadrado, está dividido em quantas partes? Temos o quadrado aqui, que é o todo referência, ele está dividido em quantas partes? Contem aí. Enquanto, gente, muito fácil, né? 4 partes. Observem que quando eu falo de fração, as partes têm que ser iguais. Se as partes forem diferentes, não pode ser uma fração, porque a fração é sempre em partes iguais. Eu não posso dividir até aqui e dizer que são 4 partes, tá bom, gente? Letra B. Como é denominada cada parte em relação ao todo referência? Cada partezinha aqui desse quadrado, como é que eu posso ler este quadradinho aqui? É um quadradinho de 4, então é 1/4. Vou até colocar aqui que vocês podem colocar aí de vocês também. Cada quadradinho que foi dividido é 1/4, porque é um pedacinho de 4 que foram divididos. Então, aqui também, quando eu for responder a letra B, eu vou falar que é a 4ª parte ou 1/4. Então, vou colocar desse jeito, 1/4. Se você colocou a 4ª parte, está correto. Pode ser um dos dois. Represente numericamente cada uma dessas partes. Eu já representei aqui, então eu só vou colocar do mesmo jeitinho que eu já tinha feito aqui no quadro. Então, vamos agora à próxima página. Vou colocar aqui para vocês. Olha só. Vamos aí à página 236. Tá certinho? Vocês estão vendo? Bacana? Tudo bem, tá. Agora, vocês vão observar a coleção de bolas a seguir. Aqui o todo referência é esse grupo de bolas. Temos quantas bolas aqui? 2, 4, 6, 8 bolas, que é o todo referência. Tá pedindo para nós dividirmos em esse todo referência, que nesse caso é a coleção de bolas, em 4 grupos. Opa! Viu aí que tem uma divisão, né? Eu tenho 8 bolas e tenho que dividir por 4 para ver quantas bolas ficarão em cada grupo. Mas se você observar aqui, já dá para fazer rapidinho, né? Mas se você quiser fazer a continha, vou botar aqui do ladinho. 8 dividido por 4. Muito fácil essa conta. 8 dividido por 4 é igual a 2, porque 4 vezes 2 é igual a 8 e não sobra nada. Então, eu vou dividir aqui de 2 em 2. Pronto. A letra A já está feita. Pede para contornar, então vocês façam aí o contorninho, a tia só dividiu aqui. Escreva a representação numérica das frações de cada item abaixo. Depois, escreva a sua leitura. Uma parte ou um grupo em relação ao todo, ou seja, as 4 partes. Como é que eu represento aqui? Vocês têm que observar
essa coleção de bolas. Uma parte dessa coleção é esse tanto aqui. Ou um grupo, aqui temos um grupo em relação ao todo, ou seja, as 4 partes. Eu tenho uma parte de quanto? De 4. Então, eu já sei que é uma parte, que é um grupo de 1, 2, 3, 4. Então, essa uma parte fica no numerador e o todo, que são os 4 grupos, no denominador. Lembrem bem dessas palavras. Numerador fica em cima, denominador embaixo. Como é que eu leio essa fração? 1/4. Certinho, gente? Então, é desse modo agora. 2 partes, ou seja, 2 grupinhos aqui em relação ao todo. Referência, como é que eu faço essa fração? Tenho 2 partes, 2 grupos, então 2 em cima. De quantos grupos? De 1, 2, 3, 4. Então eu leio 2/4. Vamos a outra agora. 3 partes ou 3 grupos. 1, 2, 3. Então, já sei que o 3 é o numerador. De quantos grupos? 1, 2, 3, 4. Então, eu leio essa fração 3/4. Muito bacana essa atividade, bem simples de se fazer. 4 partes ou 4 grupos. Agora eu vou utilizar os 4 grupos. Então, são 4 grupos de 4. Eu só ponho 4 aqui, tia? Não. Tem que colocar em forma de fração. 4 grupos de 4. Então, é 4/4. 4/4. Certinho? Vamos agora para a terceira questão, que vocês vão precisar de um lápis de cor. Pode ser da cor que você quiser. A tia está utilizando esse daqui. Você pode utilizar o que você tem em mãos. Pinte 1/4 de cada todo referência. Para isso, vocês devem observar a quantidade que tem em cada grupo, porque eu vou fazer uma divisão. 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12. Eu tenho 12 bolas e eu quero dividi-las em 4 partes aqui. Então, eu vou dividir o 2 por 4, que é que está bem aqui no denominador. 12 dividido por 4, quem é que está fera em divisão? Vai saber que é 3, porque quando eu multiplico 4 vezes 3, eu tenho 12. Para chegar a 12 não falta nada, então eu ponho 0. Então, quantas bolinhas eu tenho que pintar? Então, quanto é 1/4 de 12? São 3, então eu vou pintar 3 bolinhas. Certo, gente? Vocês caprichem aí nessa pintura. A tia tá fazendo aqui porque é aula, então não dá para caprichar tanto. Vamos agora à letra B. Eu tenho aqui um quadrado que está dividido em 4 partes. Então, eu tenho que dividir 4 por 4, porque eu tenho 4 quadrados que eu tenho que dividir por 4. Então, 4 dividido por 4 é igual a 1, que 4 vezes 1 é 4, para 4, 0. Quantas partes eu devo pintar? Uma única parte. Então, eu vou lá e pinto uma única parte. Certinho? Vamos à letra C. Eu tenho 2, 4, 6, 8. Então, é como se fosse uma pizza e está dividido em 8 partes. Essas 8 partes, ele pede que eu divida ou pinte 1/4. 1/4, então, vou ter que dividir 8 por 4. Que vai dar 2, que 4 vezes 2 é igual a 8, não sobra nada. Quantas partes eu devo pintar? 2 partes. Então, vocês podem ir pintando junto comigo essas 2 partes. Pronto. É como se eu tivesse comido 2 pedaços de pizza. Essa parte pintada. Vamos agora à letra B. Eu tenho de novo aqui uma figura que foi dividida em 8 partes. Então, preciso fazer essa conta de novo, gente? Eu já tenho aqui a divisão, então eu só vou pintar agora, porque eu sei que 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, eu tenho que pintar 2 pedacinhos dessa figura.
Quem tá craque em divisão é porque sabe multiplicação e como já foi trabalhado bastante, eu tenho certeza que vocês acertaram todas de primeira. Então, essa foi a nossa atividade durante a aula e depois vai olhar lá na Agenda Edu que tem mais um pouco de atividade para vocês treinarem sozinhos. Tchau, tchau! Então, gente, fizemos essa atividade, com a atividade ficou tudo mais claro, né? Porque a gente pode perceber como é que nós fazemos, como nós vemos como o número é fracionário, como ele é dividido nas partes que são divididos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu fiz só 2 pagininhas, mas vai ter mais atividade na Agenda Edu, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!